Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Estamos aqui nessa live do canal Somos Espiritismo e hoje vamos começar coisa nova. É um projeto que a gente já vinha pensando nele e enfim, voltamos. Virou assim essa roda de estudos do Evangelho segundo o Espiritismo. Sabe por que a gente pensou nesse nome, Roda de Estudos? É para quem quiser interagir, ficar à vontade, inclusive aqui na tela, né? Oi, Carol, grande fisioterapeuta. Quem tiver precisando de uma fisioterapeuta, eu recomendo, viu? Ana Carolina, Fisio Ana Carol. A Pati, oi, Gabi, cientista espírita. Então é isso, roda de estudos é por isso. Então quem quiser vir fazer parte, quiser interagir, pode ser pelos comentários, escrevendo, ou então vir dividir a tela com a gente, né? Solicitar, a gente entra, faz sua participação, depois sai. E assim a gente continua com os estudos. Muito obrigado pela presença de todos. Eu tinha convidado a Betânia, do canal Aprendizes Espiritista, para fazer a prece para nós, né? Só estou esperando ela chegar. Aqui, chegou, ela vai fazer a prece para nós, aí assim a gente começa. Só esperar a Betânia entrar, que aí ela vai fazer a oração para a gente e a gente começa, tá bom? Monique, tudo bem com você? Oi, Betânia. Boa Tá me noite, ouvindo, Ed. Betânia? Estou ouvindo sim. Então, Betânia, tudo bem aí com vocês aí, em Cajazeiras, Paraíba? Tudo bem, só muito calor. Aqui em Brasília também está muito quente. Então pode fazer já a prece. Só antes de iniciar a prece, Ed, só parabenizar você pelo projeto. Parabenizar no sentido de que é algo mais do que necessário. Quem tem algum conhecimento, repassar para os demais. E seu projeto é lindo, porque é um dos livros mais bonitos da codificação de Kardec, que é o Evangelho, acho que é o livro de cabeceira de todo espírita. E, além das interpretações de Kardec e dos espíritos, tem nosso modelo e guia, Jesus, né, que são através de passagens do Evangelho, que os espíritos e Kardec faz essa análise e nos esclarece melhor, por assim dizer. Então, parabéns e que Jesus abençoe muito esse seu novo projeto, que eu tenho certeza que vai dar muitos frutos. Obrigado. Vamos convidar a agradecer a Deus por esse dia, pela vida de cada um de nós aqui encarnados, também por toda a espiritualidade amiga que nos assiste. Agradecer a Deus pela sua vida, que está iniciando esse projeto, que com certeza vai ser luz na vida de muitas pessoas. Agradecer a Deus por a bênção dessa doutrina consoladora e pedir a Deus que seja muito abençoado, seja muito iluminado, amparado pela espiritualidade amiga, que possa servir para trazer luz e esclarecimento a muitos irmãos, que com certeza aproveitarão muito bem esse estudo. E como é a prece que foi o mestre que nos ensinou, convido a todos a fazer um Pai Nosso juntos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis, Senhor, cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Amém. E que Maria Santíssima, a
Mãe de Jesus, que tanto se desvela para amparar, que ampare esse projeto, que ampare a pessoa de Ed e que ampare cada um de nós que aqui estamos nessa luta e que estamos cada vez mais nos esforçando para aprender um pouco mais as palavras deixadas pelo seu filho. Que assim seja. Assim seja. A Betânia, ela é do canal. Ela tem um canal também, gente. Fala um pouquinho do seu canal, Betânia. Faz o seu merchan aí. Eu tenho um Instagram que é o Aprendiz Espiritista e nele eu compartilho um pouco dos meus estudos, dos meus aprendizados e também já fiz algumas lives com alguns amigos e de vez em quando estou fazendo algumas lives e divulgando essa doutrina, né? Que é tão maravilhosa e que esse conhecimento não fique só em nós, né? De que o importante não é só aprender, mas é aprender a passar, né? Como o próprio Jesus disse, pregar até em cima dos telhados. Então, que a gente tem essa concepção que a palavra Travou. corra bem e muitas vibrações boas para esse seu novo projeto, que é lindo, meu amigo. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Então é isso. Bem, pessoal, eu resolvi fazer essa roda de estudos porque eu acho que tem partes no Evangelho segundo o Espiritismo que não são exploradas, não são devidamente estudadas, né? A gente encontra alguns vídeos aí no YouTube, no Kardec Play, tudo, mas assim, não tem assim a clareza que deveria. Antes de mais nada, eu quero dizer que a gente vai usar essa versão aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma versão histórica, certo? Tradução de Guilom Ribeiro. Guilom Ribeiro, para quem não sabe, ele foi um filólogo, ele era engenheiro e era filólogo. Ele trabalhou junto com Rui Barbosa no Senado Federal, aqui do Brasil. E ele, inclusive, foi elogiado por Rui Barbosa. Então, assim, essa tradução dessas obras aqui, elas são impecáveis. Tal. Bem, eu queria começar o nosso estudo dizendo o seguinte. Esse evangelho que a gente tem aqui, ele não é o evangelho original, que foi lançado por Allan Kardec. Teve a primeira versão, que talvez seja do conhecimento de alguns dos nossos colegas que estão aqui nos acompanhando. Gente, quem quiser fazer uma intervenção, fica à vontade, tá? Igual a Betânia veio e participou, pode participar também, viu? Só querer. Em 1864, Allan Kardec lançou a Imitação do Evangelho segundo o Espiritismo. Ela continha o prefácio, a introdução e é do capítulo 1 ao capítulo 25, né? Estão faltando 3 capítulos aí que a gente conhece, o Evangelho tem 28 capítulos, né? Aí depois veio a segunda edição, que já tinha um nome, Evangelho segundo o Espiritismo. Por quê? Orientação espiritual para que tirasse o nome de imitação. Foi uma orientação. Aí ela continha também o prefácio, a introdução, o capítulo 1 ao 25. Tá. Só que houve um momento, uma época, em que Allan Kardec sentiu a necessidade de mexer nesse evangelho, de trabalhá-lo mais. Então ele fez um retiro espiritual na cidade de Saint-Andrés, que fica lá na França mesmo, perto de onde o rio Sena desemboca no mar, um lugar assim pelo jeito bonito, né, pelo que eu li na descrição. E ele se retirou espiritualmente, fez um retiro espiritual. E foi lá que ele estruturou a terceira e definitiva versão do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos falando das 3 versões francesas, tá bom? A que prevaleceu e a que existe até hoje é essa, a terceira edição, que é de 1866. Na Revista Espírita, de 1865, tem uma notinha falando sobre isso. Aqui está dizendo, o Evangelho segundo o Espiritismo. E Allan Kardec diz o seguinte, ó, essa edição foi objeto de um remanejamento completo da obra, além de algumas adições. As principais alterações consistem, vamos passar aqui,
numa classificação mais metódica, mais clara, mais cômoda das matérias, o que torna a leitura e buscas mais fáceis. Então, Allan Kardec ele não se pegou à cronologia. Se a gente pega a cronologia do Novo Testamento, da Bíblia, não bate com o Evangelho. Por quê? Porque Allan Kardec ele mexeu, ele fez uma nova estrutura para ficar mais fácil o entendimento daquele que estuda ou daquele que busca. E a gente vai falar disso mais na frente, né? Bem, quando a gente fala da folha de rosto, por que é importante? Porque a gente precisa se ater ao título. O nome é O Evangelho segundo o Espiritismo. Isso quer dizer que o Espiritismo já existia, né? Aí foi fazer o quê? Uma interpretação dos textos bíblicos do Novo Testamento. Não tem o Evangelho segundo São Marcos, Evangelho segundo São Mateus, Evangelho segundo São João. E tem também os que a Igreja Católica não reconhece, né? Então, tem aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, porque é a interpretação dada pelos Espíritos, de acordo com o Evangelho. Agora, convém a gente dizer o seguinte, que o Evangelho tem um subtítulo. E talvez por ser letras muito pequenas, talvez nem todo mundo tenha assim, dado a devida atenção. O Evangelho segundo o Espiritismo, com a explicação das máximas morais do Cristo, em concordância com o Espiritismo e suas aplicações às diversas circunstâncias da vida. Temos 3 elementos aqui a ressaltar só nesse subtítulo. As máximas morais do Cristo. Então a gente já vê que esse evangelho não vai se apegar a questões da vida pessoal de Jesus. Não vai se reportar tanto ao martírio, ao sofrimento do Cristo, né, que a gente, né, deve levar em consideração, nem aos milagres, às predições, os mistérios, aquela coisa. Não, é a moral do Cristo, primeiro. Em concordância com o Espiritismo, certo? Ou seja, quando fala Espiritismo, é a visão dos espíritos desencarnados que já estiveram aqui entre nós, que têm uma bagagem de sabedoria maior. A gente está falando de espíritos já elevados. E suas aplicações a diversas circunstâncias da vida, é o terceiro elemento. Isso aqui não é só letra, não é só para a gente apenas se deleitar, ler, não, isso aqui é uma aplicação. É fácil? Não. Não é. Mas é uma proposta de aplicação às circunstâncias da vida. Então, tudo que acontecer na nossa vida, abre o Evangelho, leia. Alguma explicação vai ter. Agora, quem quiser ler de capa a contra capa, também vale a pena. Ajuda bastante. Por Allan Kardec. E é aqui que tem uma grande máxima do Espiritismo. O que é a fé para o Espiritismo? Fé inabalável só é a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Quando a gente fala em todas as épocas da humanidade, a gente pode falar do passado e do futuro. Então é o seguinte, a humanidade vai existir. Existiu, existe e vai existir, né? Até quando Deus quiser. Então, encarar a razão. Sempre vai existir a razão. Então, no passado, o homem tinha um tipo de razão, assim, era a forma de raciocinar, do que era razoável para ele. Então, a fé que conseguia confrontar essa razão naquela época era uma fé inabalável. Hoje em dia, nós temos também a nossa razoabilidade das coisas, a nossa racionalidade. A fé que encara essa razão também, ela é inabalável. E no futuro será a mesma coisa. Se essa fé não conseguir encarar a razão, ela não será inabalável. Até hoje, ela está sendo. Então, essa é a definição. Quando fala assim de fé espírita, pensa nisso. Não é uma fé cega, não é uma fé que você simplesmente acredita, não. É uma fé raciocinada. É uma fé que você sabe por que crer. É por isso que se estuda tanto. É saber, é crer, mas saber por que crês. E outra, para o espiritismo, é muito melhor você negar uma verdade do que aceitar uma mentira. Então, se você não está preparado para certas verdades que são colocadas pela doutrina espírita, calma, tá tudo bem. O ruim é quando surge uma mentira e a gente abraça, né? Abraça como se fosse um irmão, uma mãe, um parente assim querido, sabe? Isso é que é ruim. Então a gente não compactua com isso. Então é o seguinte, e a tradução de Guilherme Ribeiro, como eu já falei, né, sobre ele, uma pessoa muito emérita, inclusive, que o próprio Rui Barbosa falou que quando eles trabalharam
na edição, se não me engano, do Código Penal, lá no Senado Federal, o próprio Guilom Ribeiro, ele chamou a atenção de Rui Barbosa para alguns deslizes que ele estava dando. E é o próprio Rui Barbosa que fala isso, não sou eu. Olha que interessante, né? A, a edição que eu tenho aqui, ela é realmente né? Ela é de 2017, daqui da FEB. Existem outras versões, né, de outras editoras, como a ID, Instituto de Difusão do Espiritismo, a LAC e tantas outras. Vale a pena? Sim, vale. É o mesmo evangelho. Então, só que o que muda é um pouco a tradução. Algumas palavras são mais palatáveis, né, não são tão rebuscadas, né? Então, assim, vale a pena. Mas a gente recomenda essa aqui, que é da FEB, Federação Espírita Brasileira, que é a casa máter do espiritismo aqui no Brasil. Certo? Ok. Eu quero falar sobre a origem do Evangelho segundo o Espiritismo. A gente sabe, quando se fala assim, em conhecimento, o conhecimento ele nunca sai assim, estanque, nunca isolado, sabe? Sem ter uma coisa ligando a outra, né? Quem já fez TCC aí sabe que você tem que escrever seu TCC e tem que fazer as referências bibliográficas, né? Por quê? Porque o seu conhecimento ele tem que depender de outro. Até chegar um momento em que você passa a ser a referência, como aconteceu com o Steve Hawking, né? Que era o físico, o astrônomo. Ele passou a ser a referência. Mas enquanto a gente não chega nesse nível, então a gente tem que buscar as referências. Então o que Allan Kardec fazia? Ele fez o Evangelho, que, aliás, é o terceiro livro da codificação espírita kardeciana. Não é o primeiro, é o terceiro, né, que foi editado. E ele buscou referências lá atrás. Allan Kardec lia o Livro dos Espíritos? Lia. Ele estudava. Tanto é que ele fez o livro e foi daí que ele começou a pensar no Evangelho segundo o Espiritismo. E o Evangelho ele foi necessário, por quê? Porque é uma forma que os Espíritos trouxeram para a gente, para que nós pudéssemos entender as parábolas do Cristo. Eu tenho aqui uma arte aqui, que eu fiz, vamos ver se vai dar para ficar... aqui, ficou ótima. Essa arte aqui está dizendo o seguinte, nós temos aí Jesus, aí a gente tem um obstáculo, que é a ignorância, né? Nossa ignorância, certo? E o homem, né? O homem, ser humano, né? Somos nós. Quando Jesus foi falar com aquele doutor da lei, que para ver o reino dos céus era preciso que o homem nascesse de novo, e aquele doutor da lei chegou para ele e falou assim, mas como que pode eu, um homem velho, entrar no ventre da minha mãe novamente? Aí Jesus olhou e falou assim, meu Deus, ele deve ter pensado, se eu estou falando isso para um doutor da lei e ele não consegue entender o que eu estou querendo dizer, que é necessário nascer da água e do espírito, eu vou ter que fazer alguma coisa diferente para falar com os homens mais simples. Então, o que Cristo fez? Ele criou a parábola. Está vendo aqui? Parábola com ensinamento. O que é parábola com ensinamento? Se a gente for buscar. A parábola, assim, é algo que dá uma volta, né? Faz esse movimento. Então, ela transpõe o obstáculo da ignorância do homem. Por quê? Porque Jesus usa de histórias do dia a dia da pessoa. Se fosse hoje e ele fosse falar com um jovem, ele com certeza ele ia criar parábolas falando sobre Netflix, Instagram, Facebook, sobre carros potentes, carros que são mais lentos. Ele ia falar disso, ele ia falar com uma garota, ele ia falar sobre cabelo, sobre unha. Claro que ia falar, gente. Vocês acham que GG não ia falar isso? Jesus? Claro. Se ele fosse falar com os doutores da ciência, aquela coisa, ele ia também falar dessa forma. O interessante é isso, o grande comunicador é aquele que sabe falar a linguagem das pessoas da sua época. Então Jesus fazia isso. Então por isso que ele falava por parábolas. Olha só, quando ele se retirou no deserto, aí veio Satanás para o tentar, e ele falando, né, afasta-se daqui, Satanás. Lembrando que Satanás é um nome que quer dizer adversário, viu, gente? Só para ficar registrado aí. A gente vai fazer lives lá na frente e vamos falar sobre isso. Então, Satanás veio tentar. Vamos combinar aqui uma coisa? Jesus é o co-criador deste mundo. Foi ele que, junto com Deus, fez esse mundo. Então, assim, aí vem o Satanás tentá-lo, que não sei o quê. Fica assim, até parece uma coisa meio pueril, né? Infantil demais, vocês não acham? Pois é.
Então a gente tem que encarar essa passagem como uma parábola do Cristo mesmo, como uma história que ele contou para que dela frutificasse o ensinamento. Não estou dizendo que Jesus não foi lá para o deserto, ficou lá 40 dias. 40... Não estou questionando isso. Estou dizendo assim que isso foi trazido para os homens como forma de parábola. Para quê? Para que eles amealhassem um conhecimento. Né? A passagem em que Jesus estava indo para Jerusalém e ele passa por uma figueira e aí ele tendo fome procura figo e não era época de ter figo. Aí ele vai e amaldiçoa. Olha só, ele amaldiçoa a figueira. Aí depois eles vão embora. Aí lá em Jerusalém foi quando aconteceu que ele subiu num burrinho, entrou, aí teve as pessoas com aquelas ramos de palmas que o recebeu. E tantas coisas ele fez lá, né, em Jerusalém. Quando ele estava voltando 3 dias depois, estava a figueira seca até a raiz. Pois é, isso também é como se fosse uma parábola, porque a gente não consegue imaginar Cristo, um espírito puro, assim, amaldiçoando. E outra, ele estava com fome porque, segundo conta, antes de entrar em Jerusalém, eles foram para a casa de, se não me engano, Isabel. E todas as pessoas que chegam lá em Jerusalém, assim, sempre eram recebidas com comida, aquela coisa toda, se alimentavam mesmo, assim, sabe? Então tinha tudo isso. Então por isso que as parábolas ajudam no ensinamento. Assim fica melhor. Mas olha só, no livro dos Espíritos, na questão 614, a gente chama atenção para isso. O que se deve entender por lei natural? Na sua época, Allan Kardec passava por um momento em que estavam discutindo sobre lei natural e lei positiva, ou seja, o positivismo. Então, assim, tinha muito essa discussão. Então, Allan Kardec quis saber dos espíritos o que era lei natural. E o que os espíritos responderam foi que a lei natural é a lei de Deus. Então, existe uma lei natural. É a lei de Deus. Isso aí é o que a gente, né, vai explorar mais tarde. Então havia esse embate, né, entre o justnaturalismo e o positivismo. Está até aqui no livro dos Espíritos. O que se deve entender por lei natural? Lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe que deve fazer ou deixar de fazer e ele só é infeliz quando dela se afasta. Livro dos Espíritos, mesma edição histórica, viu? Tradução de Guilhom Ribeiro. Então nós sabemos que existe uma lei natural. Calma, eu estou dando uma digressão, mas eu vou chegar lá. Não me abandonem. Mais para frente, eu estou falando da terceira parte do Livro dos Espíritos, ou seja, das leis morais. A gente sabe que as leis morais foi onde o Evangelho se encaixa lá. Na questão 621, onde está escrita a lei de Deus? Onde é que está a lei de Deus? Está em algum livro, alguma coisa assim? Então, olha só a resposta que os Espíritos deram. Na consciência. Nós nascemos com a lei de Deus já implantada na gente. Nós, por essência, sabemos o que é certo e o que é errado, conforme a nossa evolução. O homem primitivo das cavernas, ele tinha essa noção, mas não era uma noção tão ampliada igual a nossa. Assim como, por exemplo, os espíritos puros, lá, eles têm uma noção dessa lei de Deus. Então a gente tem essa consciência, tem essa forma, essa coisa. E nós sabemos que existe uma lei natural, uma lei de Deus. Sabemos que essa lei de Deus ela está escrita na consciência do homem. Exato? Mas se assim é, porque é necessário, então, que ela seja relembrada. E se for o que Allan Kardec falou para os espíritos. Os espíritos falaram, porque nós esquecemos e desprezamos. Quis Deus que ela fosse a nós relembrada. Agora, como que essa lei foi relembrada para nós? Aí é que vem a questão do Livro dos Espíritos, a número 625. Gente, quem quiser se manifestar aí e falar alguma coisa, fica à vontade, tá bom? Qual o tipo... Questão 625. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para servir de guia e modelo? Você sabe qual é a resposta, né? Jesus. Então, veja só. Nós sabemos que existe uma lei natural, a lei de Deus. Essa lei ela está escrita na consciência de cada homem, porém, devido a várias, né, as nossas vicissitudes, outras coisas, a gente acaba esquecendo, ou escamoteando, ou transformando ela em outra coisa. Mas aí veio o quê?
veio um professor, uma pessoa que veio nos relembrar isso aí. E não é à toa que quando a gente vê lá que Jesus falava para os homens da sua época, todos ficavam vidrados, assim, tudo, porque já está neles, então ele estava relembrando tudo. Quando nós que entramos para a doutrina espírita, quando começa a ler, principalmente esse livro aqui, o Evangelho, não tem aquela noção de, poxa, mas parece que é tão natural, tão lógico isso, mas isso não é só um privilégio do Espírito. Outras religiões também, por exemplo, que seguem a Bíblia, né? Acontece isso também. Então vem desse fenômeno, porque essa lei está escrita na nossa consciência. Aí vem um professor que nos lembra, que é o grande modelo que Deus deixa para nós, que é Jesus. E ele veio e fez toda essa coisa de a gente relembrar. Então, o que a gente pode concluir? Que existe uma lei divina, questão 614, que está registrada em nossa consciência, questão 621, e que foi relembrada de forma marcante por um professor missionário, Jesus, questão 625. Tudo isso está no Livro dos Espíritos. Aí, para a gente começar a falar mais do Evangelho mesmo, a gente chega na questão número 627. Essa questão 627, ela é a pedra fundamental. Foi lá que nasceu o Evangelho segundo o Espiritismo. Ela teve essas referências aí atrás, que a gente falou, dessas três questões, e chegamos na 627. Olha só, foi o que eu falei, né? Uma vez que Jesus ensinou uma vez que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual a utilidade do ensino que os Espíritos dão? Terão que nos ensinar mais alguma coisa? Se a lei de Deus está na nossa consciência, se veio Jesus para nos explicar, por que os Espíritos viriam, então, nos ensinar? A resposta, ela é bem contundente. Se vocês me permitirem, eu vou ler para nós termos um alinhamento aqui de conhecimentos, que essa parte é muito importante. Não que as outras não sejam. Jesus empregava a miúde, na sua linguagem, alegorias e parábolas. Cadê a parábola aqui para mostrar? Parábolas. Porque falava de conformidade com os tempos e os lugares. Faz-se mistério agora que a verdade se torne inteligível para todo mundo. Olha só, a verdade se torna inteligível para todo mundo. Não está falando que a verdade se torna inteligível para os espíritas, que a verdade se torna inteligível para os estudantes. Não, para todo mundo. Todo mundo. Inclui todo mundo. Todo mundo. Muito necessário é que aquelas leis sejam explicadas e desenvolvidas. Tão poucos são os que as compreendem e ainda menos os que as praticam. A nossa missão consiste em abrir os olhos e os ouvidos a todos. De novo, todos. Não está falando só dos espíritos, dos estudantes, não. Todos. Confundindo os orgulhosos e desmascarando os hipócritas. Que os que vestem a capa da virtude e da religião, a fim de ocultarem suas torpezas. Agora, olha só, o ensino dos espíritos tem que ser claro e sem equívocos, para que ninguém possa pretextar ignorância, para que todos possam julgar e apreciar com razão. Todos possam apreciar e julgar com razão. Lembra que eu falei lá da razão? Fé inabalável, só é aquela que pode encarar a razão frente a frente em todas as épocas da humanidade? Pois é, aqui está dizendo, apreciar com razão. Estamos incumbidos de preparar o reino bem que Jesus anunciou. O reino do bem que Jesus anunciou. Daí a necessidade de que a ninguém seja possível interpretar a lei de Deus ao sabor de suas paixões, nem falsear o sentido de uma lei toda de amor e de caridade. Eu acabei de ler a resposta da questão 627. Então, assim, é daí que vem a explicação que é dada para essas parábolas de Jesus. Aquilo que eu falei lá atrás sobre a tentação no deserto e a figueira que secou, tem a ver com isso aqui. A gente entender o que é parábola, o que é passagem e procurar interpretar. Se a gente for olhar o Evangelho, tem toda uma lógica quando é colocada. E inclusive, assim, parábolas e passagens que soam estranhas, inclusive para os orgulhosos e os hipócritas, os Espíritos vêm e explicam que não é bem assim.
demonstra que o quê? Que a falta de conhecimento nosso é que faz a gente, às vezes, dar risada sobre a Bíblia. Se a gente for olhar bem, estudar bem e aplicar os conhecimentos e a inteligência, a gente vê que tem muita coisa ali escondida ali. Tem muita sabedoria ali. É só a gente procurar. Então, a questão 627, ela funda o Evangelho segundo o Espiritismo. Ela é o elo entre o Evangelho de Jesus e o Espiritismo, certo? É nessa questão aqui que eu acho que Allan Kardec pensou em fazer o Evangelho segundo o Espiritismo, questão 627 do Livro dos Espíritos, na terceira parte, que é as leis morais. Então, eu ressalto que a verdade se torne inteligível para todo mundo. Veja só, por isso que o Espiritismo é uma religião diferente, porque outras pessoas de outras denominações religiosas podem viver nessa fonte, claro, e bebendo nessa fonte pode levar para as outras religiões os ensinamentos que aqui tem. Se é realmente uma religião assim, que pretende iluminar e não iludir, os ensinamentos que os Espíritos dão são perfeitamente aplicáveis. O ensino dos Espíritos tem que ser claro e sem equívocos, para que ninguém possa pretextar ignorância e para que todos possam julgar e apreciar com razão. Né? Foi o que eu acabei de ler lá. São os pontos que eu estou ressaltando. Então, assim, é aquela coisa da verdade. Se é uma verdade que não está te agradando, é melhor que você não aceite. É melhor rejeitar uma verdade do que aceitar uma mentira. Lembra, né, que nós falamos. E que a ninguém seja possível interpretar a lei de Deus ao sabor de suas paixões. Infelizmente, isso acontece. Tem algumas religiões que as pessoas interpretam a lei de Deus a sua paixão, a sua necessidade, mas menos assim da forma. Então, assim, daí a gente vê que vai nascendo religiões aí, e muitas delas às vezes não têm uma conexão correta com o próprio Evangelho. Então, é o que eu falei, aqui sem sombra de dúvida nasceu o Evangelho segundo o Espiritismo. A utilidade dos ensinos dos Espíritos marca o vínculo do Espiritismo com o Evangelho de Jesus. Então, é isso. Sobre a estrutura do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos aqui a nota da editora, temos uma explicação, tem o prefácio, que aliás é um prefácio muito bonito. Vale a pena a gente fazer uma live só para falar do prefácio, porque ela é feita pelo Espírito de Verdade, e nós vamos também falar quem é o Espírito de Verdade. Né? Há palpites, né, de quem seja o Espírito de Verdade. Né? Já ouvi dizer até que o Espírito de Verdade é o próprio Cristo, né? Quem sabe? Vamos ver mais na frente. Tem a introdução e os 28 capítulos, e lá no finalzinho tem uma nota explicativa, que é da própria edição. Né? A introdução do Evangelho segundo o Espiritismo ela tem 4 partes. Aliás, eu queria mostrar aqui uma estrutura da FEB TV, que é o seguinte. O Evangelho segundo o Espiritismo está estruturado dessa forma aqui, como vocês podem ver. Nós temos, por exemplo, o capítulo que a gente está estudando. O capítulo predecessor que foi atrás, ele deu ensinamentos para o capítulo seguinte. E esse capítulo vai dar ensinamento para o capítulo que vai vir depois, certo? Então, assim, a gente tem sempre um versículo principal, que é aqui que a gente está vendo, e tem os versículos acessórios. Aí tem a parte que Allan Kardec ele coloca os seus conhecimentos, ele escreve alguma coisa, e por fim a instrução dos espíritos. Essa estrutura, ela é estrutura geral, é da FEB TV, eu peguei na FEB TV, tá? Inclusive é a FEB que fez. Só que ela não é aplicada para todos. Por exemplo, no menor capítulo que tem no Evangelho segundo o Espiritismo, que é Não Separeis o que Deus juntou, não tem, por exemplo, a instrução dos espíritos. E já tem um outro capítulo, que é Não Pode Servir a Deus e a Mamon, que não tem a parte de Allan Kardec, ele tecendo seus comentários. Então, ela varia, mas a estrutura básica e geral é essa aqui. Quando a gente vai estudar o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, assim, cada capítulo tem um versículo, né, uma passagem do Novo Testamento.
E olha só, falando sobre essas citações bíblicas, né? Que muita gente fala que não, que o Evangelho sem o Espiritismo não tem nada a ver com Jesus e tal, não tem nada a ver com a Bíblia. Ledo engano, né? Essas pessoas não estudam, não sabem. São 73 citações de Mateus, né? Mateus lá da Bíblia mesmo. São 30 citações de Lucas. São 18 citações de Marcos, 8 citações de João. Atos dos Apóstolos tem 2 citações. E tem a primeira epístola aos Coríntios, que aparece 8 vezes, 8 citações. E do Antigo Testamento, no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, tem 12 citações. Né? E a instrução dos Espíritos, você pode ver que não tem nome de médium. Você já viu o nome de médium no Evangelho? Não tem. Tem só o nome dos Espíritos. Um espírito familiar, Paris, 1860 e tal. Um espírito israelita, que inclusive o primeiro espírito que apareceu é um espírito israelita, que foi uma família judia lá da França que teve um médium que recebeu essa mensagem e eles encaminharam para Allan Kardec. Olha que interessante. E ela consta aqui do capítulo 1. Então, por que não tem nome de médium? É porque nós temos uma coisa assim de nos ligarmos demais ao médium, né? Já viu? Que nós temos isso. Isso não é errado, não, sabe? Nenhum momento é errado. Mas, assim, Allan Kardec tomou esse cuidado de não ficar exaltando demais os médios. Nós temos aqui nós espíritas, e até não espíritas também, tem assim, uma ligação muito grande com o Chico Xavier, né? Chico Xavier era um médium, né? Nós temos também aquela coisa com o Divaldo Franco, que também é um médium. E até com Jesus. Jesus também era médium, sabia? Médium de Deus. É. Então, assim, a gente tem essa coisa assim, muito forte com o médium. Aí, já nas obras de Allan Kardec, ele não coloca, principalmente no Evangelho, tem só o nome do Espírito. Então, isso que é muito interessante, que quando ele coloca, né, dessa forma. E uma curiosidade sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Há uma única mensagem assinada por Emmanuel. Emmanuel, o guia protetor de Chico Xavier, que escreveu vários livros, né? Tem toda uma coleção, né? É uma série Emmanuel, né? Tem obras assim que são verdadeiros clássicos, né? Como Paulo Estevão, tantos outros. Emmanuel, que ele ditou essa mensagem em Paris, 1861, e está no capítulo 11, item 11, o egoísmo. Pode olhar lá, Emmanuel. No capítulo 11 é amar ao próximo como a si mesmo. O ensino moral do Cristo para todas as religiões. Bem, então, eu estava falando lá, sobre a introdução. Eu falei da estrutura do Evangelho, vou falar da introdução. A introdução ela está dividida em 4 partes. Ela tem o objetivo da obra, né, do Evangelho, o controle universal do ensino dos Espíritos, notícias históricas, né? Aí tem um glossário no contexto histórico lá. E, por fim, o resumo da doutrina de Sócrates e Platão, os precursores do cristianismo e do espiritismo. Engraçado, por que a introdução tem 4 partes, né? E tem isso aí. Porque isso aí, de certa forma, ajuda a gente a entender o que vai vir depois. Porque, principalmente essas notícias históricas, a gente sempre vai lidar com nomes como, por exemplo, samaritano, fariseu, escriba, saduceu. Quem é esse pessoal? Então, daí a necessidade de dizer, de colocar, para ficar bem fácil. Sinédrio, a região que eles habitavam. Então, é por isso. Tem tudo isso aí na introdução. E o controle universal do ensino dos espíritos é o controle que Allan Kardec aplicava sobre as mensagens que ele recebia. Porque ele fazia a pergunta e mandava para vários médiuns, principalmente para fazer o livro dos espíritos. Mandava pelos correios, claro. E às vezes ele participava de reuniões, né, aquelas reuniões de mesas dançantes acabou virando reuniões mais sérias, né? Então tinha, né, respostas, tal, aquela coisa toda. E ele fazia também as perguntas lá ao vivo.
e vinha a resposta. E vinha também pelos correios. Então, o que acontece? Ele olhava lá e via que quando que todas elas, assim, é como se a gente fosse falar uma estatística, né? Estatisticamente, estava tendo uma concentração. E aquele que destoava dessa concentração, ele tirava, porque realmente aquilo lá estava destoando demais. Mas aí, então ele pegava e compilava essas respostas e escrevia. Então, dessa forma, dá para você ver que a coisa é real, que a coisa é séria. Né? Não tem problema, não tem nada de errado. E ele fala também sobre Sócrates e Platão, os precursores do cristianismo e do espiritismo, justamente pelos conhecimentos que eles já aplicavam lá naquela época. A razão, a fé raciocinada, aquela coisa que eles já tinham lá atrás. Principalmente Sócrates, né? E Sócrates foi assassinado, né? Ou seja, o Estado o matou. Fez com que ele bebesse de uma bebida chamada cicuta e ele morreu. Cristo também, ele foi assassinado pelo Estado, pela cidade. Sabiam que ele era inocente. O próprio... me faltou aqui agora o nome, que lavou as mãos, Pilatos. Lavou as mãos, falou, esse homem é inocente. Eu sei, mas vocês querem condenar, então eu lavei as mãos. Bem, sobre a estrutura do Evangelho segundo o Espiritismo, há uma sucessão didática entre capítulos do Evangelho. Né? Então, como eu falei lá da Revista Espírita, no começo, Allan Kardec escreveu que essa edição foi objeto de um remanejamento completo da obra, além de algumas adições. Mas as principais alterações consistem numa classificação mais metódica, mais clara e mais cômoda das matérias para que se torne sua leitura e suas buscas mais fáceis. Então ela não está assim, vinculada tanto à cronologia. Até porque a Bíblia foi escrita, foram livros estanques, né? Cada um escreveu seu livro, depois eles juntaram. E teve vários concílios da igreja que reformaram a Bíblia. Concílio de Trento, concílio de Latrão, concílio de... Ah, meu Deus, há tantos, viu? Concílios é como se fossem reuniões para reformar a Bíblia, refutar livros, incluir livros. E a gente sabe que a Bíblia católica é muito diferente da Bíblia evangélica. Tem livros na Bíblia católica que não tem na evangélica. E se a gente pegar a Igreja Ortodoxa, a Igreja Católica Ortodoxa, lá do Oriente, tem também as suas variações. E a própria Bíblia evangélica, se você for pegar assim, a Bíblia, por exemplo, dos anos 60, ela tem também variações com relação à Bíblia de hoje. Então, Allan Kardec, o que ele fez? Ele, lá em 1800 e bolinha, ele fez já uma estrutura lógica para quê? Para a gente estudar, para a gente olhar e ver que tem... Olha só, por que ele fez isso? Nós temos os 4 primeiros capítulos, né? Do Evangelho segundo o Espiritismo. Deixa eu pegar aqui para a gente ver. O primeiro deles é Eu não vim destruir a lei. O segundo é Meu reino não é deste mundo. Terceiro, há muitas moradas na casa do meu pai. E quarto, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. O primeiro, Eu não vim destruir a lei, Jesus falava assim, o que ele veio. Ele já deixou claro para que ele veio. Ele não veio para, como muita gente diz, um revolucionário maluco que vai destruir tudo. Não. Ele veio para dar seguimento ao que foi ensinado. Moisés era um homem muito sábio. Moisés ele foi criado pelo faraó. Então ele teve que explicar as coisas que ele sabia de um jeito para que os homens entendessem. Meu reino não é deste mundo. Ou seja, Jesus já falava sobre o lugar de onde ele tinha vindo, que era onde ele era rei mesmo. Ele já estava dizendo que existia outro lugar melhor que esse. Só que esse lugar que ele veio não é um lugarzinho só, não. É muito amplo. Por isso que ele falava, há muitas moradas na casa do meu pai. E ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Gente, pessoal, a compreensão desses 4 primeiros capítulos do Evangelho é importante para você compreender o que vem depois. Se você leu esses 4 capítulos e não entendeu, nós recomendamos que releia até entender. Porque se você não entender, o que vai vir depois vai soar estranho para você. Então, veja assim. A questão 170 do Livro dos Espíritos, já voltando lá, fala assim, o que fica sendo espírito, o que fica sendo... Desculpa, é porque o horário está... Eu estou um pouco ansioso. Vamos respirar, né? Olha só. Depois disso, desses 4 capítulos, aí nós vemos as bem-aventuranças, que eu estou falando da estrutura ainda. Bem-aventurados os aflitos, aí vem o Cristo Consolador, eu vou explicar por quê.
Bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados que têm puro coração, bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, bem-aventurados os que são misericordiosos. Por que ele fala isso aí? Coloca assim, esses bem-aventurados aqui e o Cristo Consolador. Primeiramente, bem-aventurados os aflitos. O que um aflito precisa, gente? De consolação. É isso. Por isso que vem o Cristo Consolador. É. Agora, assim, quando fala sobre bem-aventurados, na questão 170 do Livro dos Espíritos, diz o seguinte, ó, o que fica sendo espírito depois da sua última encarnação, ou seja, o espírito não precisa encarnar mais. O que vai acontecer com ele? Sabe o que eles responderam? Um espírito bem-aventurado, um puro espírito. Então, daí que vem essas bem-aventuranças. Então, assim, para a gente ser bem-aventurado, a gente necessariamente tem que passar por isso. Tem que, sabe, estar, não é só nascer na opulência, na facilidade, na riqueza, nascer em uma era em que tudo é fartura de alimentos e tal. Não, nós precisamos ter essa coisa. Não é necessariamente o sofrimento que eu estou falando. Eu estou falando assim, é quando a gente passa por isso. Então, esses são bem-aventurados. Então, as bem-aventuranças do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo 5 a 10, né? Que é o que eu estou falando. É a redenção individual de cada um. Para ser um puro espírito no futuro, bem-aventurado, né? Não se torna de um dia para o outro. Então, assim, essas dificuldades, as tribulações, as vicissitudes que nós precisamos passar. Como... Agora quando a gente pega já do capítulo 11 ao 17, nós já vemos como se fosse um manual, um roteirinho para que a gente se torne bem-aventurado mesmo, de fato. Que é, assim, uma prescrição do que a gente tem que fazer. Então, assim, a gente tem o capítulo 11, que é amar o próximo como a si mesmo, amar os vossos inimigos, não saiba a mão esquerda que deve a mão direita, honrai vosso pai e vossa mãe, fora da caridade não há salvação, não se pode servir a Deus a mamão, e por aí vai. Até o 17, sede perfeitos. Então, assim, é como se fosse um manual, uma orientação do que a gente tem que fazer. Depois dessas bem-aventuranças, você saber o que é um bem-aventurado, então você tem que fazer isso para você chegar lá, certo? É um exercício para se purificar, são orientações. Aí depois a gente vai falar sobre redenção coletiva, que está nos capítulos 18 ao 26. Que aí já vem aquelas passagens, né? Muitos são chamados, poucos escolhidos, a fé transporta a montanha, os trabalhadores da última hora, haverá falsos cristos, falsos profetas. Está falando de sociedade, de coletivismo, coletividade. Não separeis Deus o que juntou, estranha moral. Não ponhais candeia debaixo do alqueire, aí buscai e achareis e dai gratuitamente, que gratuitamente recebestes. A gente vai estar falando de redenção coletiva aí. É o desenvolvimento da sociedade. São coisas a ser aplicadas assim, em conjunto. E tal. Por fim, a gente tem a redenção final, que é o capítulo 27 e 28, que é o Pedi e Obtereis, e a coletânea de preces espíritas, né? Por que foi colocado como uma coletânea de preces espíritas aqui no Evangelho? Porque a prece ela é mais tratada de uma forma mais profunda aqui, e a prece é o momento em que a criatura se une ao Criador. É por isso. Aquele momento em que a gente faz uma reflexão, faz uma meditação, por isso que a gente fala, para que a nossa mente possa se elevar. Então é isso. A prece é bem isso mesmo. É o que a gente faz. E aqui diz que a gente pode orar por si mesmo, pode orar pelos outros, pode orar pelos encarnados, pelos desencarnados, por um doente, pode orar por uma graça alcançada. Então não é só para pedir, não. Na oração a gente faz oração para pedir, para agradecer e para louvar e elogiar. É assim que a gente faz. Então, pessoal, olha só. Nós temos uma base, que é o caminho, que é o capítulo 1 e ao 4. Depois nós temos a redenção individual, que vai do capítulo 5 ao capítulo 11. E a gente tem uma redenção coletiva, que aí é do capítulo 12 até o capítulo 27, e as orações. Então, nós temos a base, que é o caminho, nós temos a redenção individual,
que é a verdade. E nós temos a redenção coletiva, que é a vida, uma vez que ninguém vive sozinho. Vocês perceberam que eu estou falando que a gente tem o caminho, a verdade e a vida? A base é o caminho, a redenção individual é a verdade, e a redenção coletiva é a vida. Caminho, verdade e vida. O que que Jesus falava para a gente? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Por mim, que ele falava é os seus ensinamentos, a sua moral. O que ele falava não é ele em si. Muita gente já interpretou isso errado, falando que Jesus é Deus, Deus é Jesus, o menino Deus. Não, são distintos. Existem só três coisas no universo: Deus, matéria e espírito. Certo? Jesus é espírito. E esteve aqui, materializado conosco. Então, é nesse sentido que a gente chama a atenção para esses estudos do Evangelho segundo o Espiritismo. É o que liga realmente o Espiritismo à religião. É o que puxa o Espiritismo para a religião. Porque senão o Espiritismo seria só ciência e filosofia. Aí provavelmente a nossa live aqui hoje seria totalmente diferente. E por que ela deu certo no Brasil, o Espiritismo? É porque o Brasil já tinha 500 anos já de catolicismo. Então, assim, nós somos pessoas que temos assim, uma certa apego pela religião, mas também pela fenomenologia. O Espiritismo ele veio com os fenômenos, né? Então isso já chamou muita atenção. Então é por isso que o Brasil é o principal país espírita do mundo. É nesse sentido. Então, quando o Espiritismo veio, como tudo que vem da Europa para cá no começo, era elitizado, não era qualquer um. Quem é que entendia francês? Não tinha as traduções ainda para o português. Aí foi fazendo, e com Bezerra de Menezes é que o Espiritismo começou a ter uma pegada mais religiosa aqui no Brasil. E começou a ter também essa coisa de se popularizar, de fazer as traduções para o português e ficar popularizado. Até que chegou o nosso querido Francisco Cândido Xavier, que é bom deixar de dizer que ele não deixou de ser católico porque ele se tornou espírita, porque não tem problema. Você pode ser um católico em espírita, você pode ser um evangélico em espírita, pode ser um budista em espírita, pode ser um candomblessista em espírita, não tem problema. Lembrando que espiritismo é uma coisa, religião de matriz africana é outra, mas você pode ter as duas coisas, não tem problema. Então, Chico Xavier chegou e realmente ele fez para o espiritismo o que a escrita fez para a mente do homem. Sabe? Foi isso. Então, é nesse sentido que a gente ficou assim, mais realmente voltado para isso, né? Para essa religião. Bem, pessoal, o que eu tinha que ter passado para vocês era isso. Eu espero que eu tenha sido claro o suficiente. Eu espero que eu tenha alcançado os meus objetivos. Infelizmente, ninguém quis se manifestar, né, para falar alguma coisa aqui. Porque se eu estiver falando alguma besteira, pode vir aqui falar, pode me desmentir, pode, sabe, não tem problema. Nós estamos aqui para isso. E quarta-feira que vem nós vamos fazer uma nova roda de estudos do Evangelho segundo o Espiritismo e eu vou pensar direito, mas eu pretendo fazer uma só do prefácio. O prefácio que é feito pelo Espírito de Verdade. Porque esse prefácio ele é muito rico, acho que ele tem muita coisa para a gente explorar, para a gente aprender, para a gente dissecar, né? Nós falamos agora sobre a estrutura do Evangelho segundo o Espiritismo e a folha de rosto, e a gente vai voltar nessa roda de estudo hoje, quando a gente estiver lá na frente falando sobre isso. Eu quero agradecer muito mesmo por todos vocês que estão aqui presentes, por quem passou e não pôde continuar, né? Isso acontece, né? A gente sabe, né, que pelo menos assim, um pouquinho que a pessoa fica, talvez ela já consegue ganhar um conhecimento. E é isso. Até quarta-feira que vem, e eu gostaria muito de lembrar para vocês que sexta-feira a gente vai ter essa live aqui com esse rapaz, Uriel Santos, do Espiritismo 24 Horas. E olha só o que a gente vai falar. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Esse vai ser o tema da nossa live, que inclusive mais tarde vai ser tema da nossa roda de estudos do Evangelho segundo o Espiritismo. Certo? Eu gostaria muito de contar com vocês e então devemos iniciar os estudos no Evangelho pelo início. Quando você vai estudar uma obra, sempre é bom você começar, claro, pelo início. Mas o Evangelho, muita gente prefere
abrir ele assim, ó, abrir ao acaso, né? Abrir e ler. Mas se você vai estudar, sempre é bom fazer isso, né? Sempre começar pelo, assim, dessa forma. E também sempre buscar referências, né? No caso que nós buscamos referências no Livro dos Espíritos, que lá tem várias questões que falam abertamente sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, e principalmente a questão 627, que é a que funda mesmo, essa que une o Espiritismo com o Evangelho de Jesus. É o que une mesmo. Questão 627. Então é nesse sentido. Outro livro que trata sobre a parte religiosa do Espiritismo é o livro O Céu e o Inferno. Quem sabe um dia a gente vai estudar esse livro, né? Que ele também tem muitas propriedades, muita riqueza, viu, também, para a gente aprender. Então, pessoal, faltam 5 minutos. Pelo que eu estou vendo aqui, né? Nossa, eu não sabia que Emmanuel estava no Livro dos Espíritos. Não, Newton, não é Livro dos Espíritos, é o Evangelho segundo o Espiritismo, tá bom? É que a gente leu uma questão, tem um artigo lá do Emmanuel. Bem, parece que o pessoal aqui não fizeram tantas perguntas, né? Infelizmente, assim, para a gente controlar as coisas fica meio difícil, mas, tá. O aprendiz espiritista está excelente, Ed. Muito obrigado, viu, gente, tal, por ter acompanhado. Nunca fez lógica isso para mim, a tentação do Cristo. Pois é porque é uma parábola, Lourenço. É como se fosse uma parábola. Aí daí tem os conhecimentos que a gente aure, né? Que a gente consegue encontrar. Bem, então é isso. Pelo que eu vi aqui, não tem perguntas assim. E eu espero que vocês possam estar conosco de novo na próxima quarta-feira para a gente fazer um estudo. Provavelmente vai ser somente sobre o prefácio, que é o prefácio do Espírito de Verdade. Essa live ela vai ficar gravada no IGTV do canal sobre o Espiritismo, para que quem quiser ver, que não viu tudo, né, ou quiser rever, ficar à vontade. Quem não souber como chegar lá no IGTV, manda uma mensagem para mim, que eu vou mandar o link para você acessar com mais facilidade. O Evangelho, sim, desculpa, acabei de ver, fiquei surpreso. E sim, Nilton, é no Evangelho, tem uma única mensagem, no capítulo 11. Dá uma olhada lá depois, é até sobre egoísmo, até bonito. Então é isso, pessoal. Muito obrigado, viu, por me acompanharem. Espero que vocês continuem nos acompanhando na próxima quarta-feira. Sempre é bom pegar um Evangelho, tá? Pegar um Evangelho para a gente ir acompanhando juntos. E é isso. A paz para todos. Fiquem com Deus. Eu quero convidar a todos para fecharem seus olhos, respirar lento e profundamente, e dessa maneira agradecer pela assistência dos queridos amigos do mundo espiritual nesse momento, nos ajudando na compreensão dessa obra tão extraordinária que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Que nós possamos continuar firmes nessa lide, nessa caminhada que nos propomos a fazer, juntos, irmanados, e buscando sempre ter conhecimentos sobre parte dessa obra que talvez não sejam tão exploradas. Muito obrigado, meus irmãos, muito obrigado, meus amigos, assim seja. Então, pessoal, é isso. Muito obrigado, viu? Fiquem com Deus. Até a próxima quarta-feira. Tchau.